Oi! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amigos? Eu não sei, talvez esse seja o vídeo mais ousado que eu já fiz neste canal. Não sei. Eu já disse algumas vezes pra vocês que eu me considero uma pessoa que lê rápido, não muito, oh meu Deus, como eu leio muito rápido, mas eu acho que eu leio um tiquinho rápido assim e tal. E por eu ter estado de ressaquinha por muito tempo, por causa de ficar sempre no mesmo gênero e 400 outras razões que eu já falei neste canal, eu decidi fazer uma coisinha diferente ir pra um gênero assim que eu não tenho tanto costume de ler assim, seguido, de ler direto, que é um gênero que eu gosto, que é um gênero que me deixa muito entretida, que é thriller. Eu li alguns thrillers no ano passado, esse ano esse ano eu estou lendo o segundo, que eu vou contar pra vocês qual que é. Eu gosto muito de thriller, gosto muito, eu acho que é um tema que me deixa muito entretida, que me deixa muito assim, oh meu Deus, quero saber o que vai acontecer, me deixa muito pilhada. E já faz um tempo que eu tô precisando voltar aos eixos, tô precisando retomar aí a minha frequência literária e de post também aqui pro canal, porque eu tô tentando trazer vídeo toda segunda-feira pra vocês. Tudo bem, só que dessa vez, eu decidi dar um passo assim que talvez, só talvez, é um passo longo demais. Eu não sei. Estava eu pensando com os meus botões semana passada e eu decidi fazer uma semana de quantos thrillers eu consigo ler em uma semana, já que thriller é um gênero que um gênero que é muito difícil de me dar ressaca, porque você faz muita teoria, você fica muito pilhado. Então, como é um como é um gênero que me causa isso e eu sinto que é uma coisa que eu estava precisando, não é mesmo? Daí eu pensei que seria excelente se eu fizesse esse teste de saber quantos thrillers eu consigo ler em uma semana, porque eu tenho alguns aqui que eles não são caramaços, né? Eles são de boinha, assim, em termos de tamanho. Então eu acho que vai ser sussa, eu acho que vai ser de boa. Principalmente porque hoje é terça-feira, dia 10 de junho, e eu comecei a ler na segunda-feira. Eu ainda não bati o martelo pra todos os livros que eu quero ler, pra todos que eu falei assim, vou escolher quais que eu vou ler e vai ser esses aqui. Eu ainda não bati o martelo pra isso, tem alguns ali que eu faço mais ou menos uma ideia, mas um deles eu já comecei ontem, já era quase 10 horas, já era quase 9 horas da noite. Só que, tipo assim, eu terminei de ler, já era 3h40 da manhã de hoje. Justamente porque o livro me pegou demais e eu fiquei muito pilhada e não consegui parar de ler, e é por isso que eu acho que foi uma excelente ideia, essa ideia que eu tive. Vou precisar de tratamento psicológico depois dessa semana? Provavelmente, porque assim, é thriller, né, cara? E eu já tô um pouquinho assim, com medo, no sentido de, porque sem fazer muito suspense, o livro que eu comecei a ler ontem e já tô quase terminando ele, acho que hoje eu termino ele, é Verity, da Colleen Hoover. É o primeiro livro da Colleen Hoover que eu vou ler na minha vida. E eu posso dizer que, pelo menos pra Verity, é um livro que eu tô gostando, assim, um pouco da escrita. Eu vou atualizando vocês, assim, enquanto eu estiver lendo. Vai ser narrado, vai ser um pouquinho diferente do que o vlog que eu fiz da saga Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite. Então eu vou atualizando enquanto for passando as imagens aí na hora que eu estiver lendo, e é isso aí. E eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora quais os livros, o que eu tô lendo, né, no caso Verity, e quais os livros que eu estou pensando em ler essa semana, mas eu não sei se eu vou conseguir. Olha, eu tô jogando pra baixo. Eu tô jogando pra uns 3 livros essa semana, não sei se de acordo com o número de páginas que tem aqui. Então, assim, eu vou jogar, sei lá, 3 livros pra eu ler essa semana. Vamos ver se eu vou conseguir e vou mostrar pra vocês aqui quais são. E aí vocês me contam se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler e o que vocês acharam no caso de vocês já terem lido. E é isso aí. Como eu falei pra vocês, eu estou lendo Verity, da Colleen Hoover. Eu já tô bem adiantada na leitura. Se for olhar aqui, foca, desgrama. Ele não vai querer focar não, é o que temos pra hoje. Mas como eu falei pra vocês, eu comecei a ler ontem. Então pode-se dizer que eu estou bem adiantada na leitura. E eu estava afim, não, gente, volto a dizer, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas eu queria ler. Não, aqui não vai rolar, né, amiga? Eu queria ler Verity, eu queria ler Mentirosos. E
eu queria finalizar a trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Quando eu digo trilogia, é porque eu não tenho o 0.5, que é, acho que Jogo Fatal? Acho que é Jogo Fatal, não sei o nome. Que é o 0.5 de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu não tenho ele, então eu chamo de trilogia, que é Manual de Assassinato, Boa Garota Segredo Mortal e Boa Garota Nunca Mais. Eu já li os dois primeiros, esses dois aqui, e eu não li ainda Boa Garota Nunca Mais. Mas eu tô achando ele meio grande pra conseguir finalizar essa semana. Eu não sei. Porque se for olhar Verity tem o quê? 320 páginas? Eu acho que 320, 330 páginas, não sei. Mentirosos já tem quase 300, tem tipo 270 e poucas, então eu não sei se eu vou ler. Com certeza Verity e Mentirosos eu vou conseguir ler, mas vamos ver se eu consigo também Boa Garota Nunca Mais. Imagina se eu consigo ler. Ai, meu Deus, vamos ver se eu consigo guardar. Acho que eu não vou conseguir guardar ele aqui. Consegui. E se eu conseguisse ler, sei lá, 4 livros, eu acho que eu leria Verity, Boa Garota... Não, Mentirosos, Boa Garota Nunca Mais e talvez, não sei, mas talvez um de nós tá mentindo. O que você acha, amiga? Me conta. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final. A nossa saga vai começar na segunda-feira, dia 9/6. Muito embora essa gravação que vocês estão vendo aí agora foi da terça-feira, no dia 10. Porque eu não gravei, eu não me gravei lendo, né, no dia 9. Eu comecei a ler no dia 9 já bem tarde, já era bem de noite já. Daí eu tava assim, zero vontade de arrumar tudo lá, todas as parafernálias pra gravar, lá, coisa toda. Mas essa gravação é da terça-feira, que foi o dia que eu terminei de ler esse livro. Eu li esse livro muito rápido, até eu fiquei um pouco surpresa. Mas assim, não era muito difícil de... não fiquei muito surpresa, né? Porque foi um livro que, gente do céu, que livro surpreendente, que livro foda. É muito ruim usar essa palavra, tá? Vou negar pra vocês não. Mas eu me surpreendi. Cara, me surpreendi muito com esse livro. Ele foi um livro muito que me pegou demais. Foi um livro que me deixou muito entretida. Eu simplesmente não consegui dormir. Simplesmente não conseguia pensar em outra coisa que não fosse 1001 teoria sobre o desfecho final da história. Mas, resumindo, bem resumidamente pra vocês, esse livro, eu vou dizer que esse livro tem 3 protagonistas, assim, mas isso é o que eu tô dizendo, tá? Pra mim, Jéssica, Zitia, estou dizendo que esse livro tem 3 protagonistas, que é a Lauren, o Jeremy e sua esposa debilitadíssima, Verity, dona e proprietária da Vacolândia. Isso também sou eu que estou dizendo. Embora esse livro seja narrado em primeira pessoa, através da Lauren. A Lauren, ela é uma escritora, tal qual a Verity. Porém, a Verity, ela é uma best-seller, ela é uma escritora ultra mega power, aclamada, e oh meu Deus, como ela é famosa. Já a Lauren, não. A Lauren, ela é aquela autora que tá um pouquinho escondidinha, ela tem as obras dela ali e tal, mas a galera não é muito famosa, a galera ela não é muito aclamada, não é todo mundo assim, pelo menos é o que ela pensa, né, que não é todo mundo ali e tal, que lê as coisas que ela publica. Por consequência disso, inclusive, podemos dizer, né, com muita certeza, porque ela te fala isso já no início, já de cara do livro, que ela está à beira da falência. Ela acabou de perder a mãe e ela está passando por maus bocados financeiros. E é quando ela conhece o Jeremy, o marido da Verity. Ela conhece ele em circunstâncias assim, Jesus. E ela está uma oferta de trabalho ali e tal, algo que ela está muito necessitada, não sabe ainda, mas essa entrevista para qual ela está caminhando ali para ir é com o próprio Jeremy. Ela vai passar por uma entrevista meio que de emprego ali com ele. Ele tem uma proposta para ela, uma proposta meio melindrosa, que é o seguinte: a Verity, a esposa dele, ela se acidentou, ela está ultra mega blaster debilitada e ela não está em condições de terminar uma série de livros que ela começou. Eu acho que, se eu não me engano, são 9 livros e tal. E perto de terminar essa série, ela acabou sofrendo um acidente e aí ela não conseguiu dar continuidade. E Jeremy teve uma excelente ideia de procurar uma coautora para fazer, como que eu posso dizer? Para dar andamento nas obras, nos rascunhos que a Verity tem guardado sobre a obra e tal. Ele foi atrás da Lauren para que ela fosse coautora da obra. Ela ganharia ali uma graninha violenta ali e tal. E seria maravilhoso para ele, para a família dele e tal, porque, né, os livros da esposa dele ganhariam continuidade, né, e, enfim.
Com muito custo, a Lauren, ela aceita, assim, ela fica meio na dúvida se ela pega ou não a coisa pra fazer e tal, porque é muita pressão, né? É uma responsabilidade muito grande. A Verity, ela é uma autora mega consagrada, então, assim, a Lauren já entra nisso um pouco com medo de fazer merda. Daí, assim, eu super entendo ela, até eu ficaria. Mas ela aceita, ela tá precisando, literalmente, não tem muito o que fazer. E ela vai pra casa do Jeremy e da Verity. Já ia falar do Jeremy com a Lauren, meu Deus. A Lauren, então, ela vai na casa do Jeremy e da Verity, porque lá tem o escritório da Verity e tal, coisa toda. E ela vai lá pegar os escritos dela, os rascunhos dela, pra ela entender melhor de onde ela vai poder partir, assim... para dar continuidade nos livros, né, na saga da Verity. Porém, todavia, entretanto, chegando lá na casa deles e tal, é uma vibe meio sombria, meio mórbida, assim, na casa. A Lauren até vê o estado que a Verity tá. Ela tá num estado meio... Eu não diria vegetativo, mas ela é como se a mente dela nem funcionasse muito mais, não. É como se a mente dela fosse meio de bebê. Daí ela percebe que o estado dela tá muito mais crítico do que a mídia tem conhecimento. Tipo, a mídia não sabe quão ruim de saúde a Verity tá. Daí, a Lauren fica um pouco embasbacada, mas ela segue o baile, vai lá pro escritório, caçar os escritos, caçar os rascunhos da Verity e tal, pra ela ganhar o dinheiro dela. Só que ela não acha só isso, ela não acha só os rascunhos, ela não acha só, assim, as possíveis ideias pra continuação da saga, ela acha também um manuscrito, literalmente escrito em primeira pessoa, da própria Verity, que é basicamente um livro, à parte ali e tal, contando altas atrocidades que ela, a própria Verity, em primeira pessoa, fez. Então, tipo assim... é uma big confissão de coisas horrendas, coisas meio que muito absurdas que ela fez com a própria filha, com o marido, de certa forma. Então, assim, e Jeremy não sabe de nada, Jeremy não sabe nada vezes nada. E a Lauren fica, assim, chocated, porque como ela pôde conhecer o Jeremy de perto, conhecer a família, assim, a casa deles de perto, ela fica um pouco chocada, porque o Jeremy, ele é um marido muito, muito dedicado. Ele é um cara que, assim, tá passando ainda pelo luto, pela perda das duas filhas, de certa forma a perda da esposa, né, porque ela não morreu, mas a mente dela meio que já era. Daí a Lauren fica sem saber se ela mostra, né, o manuscrito pra ele, porque são confissões muito sórdidas, muito explícitas, muito absurdas e revoltantes. Meu Deus do céu, eu gostei demais. Daí, na quarta-feira, dia 11, eu comecei Mentirosos. Então, foi um livro que eu entrei nele até um pouco com medo, porque todo canto que eu vi alguém falando sobre Mentirosos, a galera falava que odiava, que era um livro ruim, lá, coisa toda. Mas até que eu entrei bem imparcial, assim, eu quis tirar minhas próprias conclusões e até que funcionou bem. E essa batatita aí que você está vendo aí, se você não viu ou se você tá vendo ainda, relaxa que isso não foi meu café da manhã, tá, amiga? Esse já era umas, sei lá, 3, 4 horas da tarde. Que isso? Tô indignada que você pensou isso de mim. Eu nunca seria tão irresponsável nesse nível. Quer dizer, só às vezes. Falando sobre a sinopse, Mentirosos vai falar sobre a família Sinclair. Os Sinclair, eles são uma família muito rica, muito renomada, uma família, assim, que tá em declínio nos últimos tempos, nos últimos anos, mas eles estão meio que se recusando a isso, porque eles são extremamente orgulhosos de si mesmos. Além de seus muitos bens, eles têm suas próprias tradições ali. Todo verão, de todos os anos, a família se junta pra passar ali, tal, o verão junto, numa ilha particular da família. E você aí, veja só você, pensando que você tem algum dinheiro. Meu querido, eles têm uma ilha particular, dá licença. E aí a nossa protagonista, a Cadence, eu acho que é assim que fala o nome dela, eu não tenho certeza. Ela é a primogênita, assim, né, dos netos, por assim dizer. Ela é a principal herdeira da fortuna do seu avô e patriarca. Ela e seus dois primos, o Johnny e a Miriam, e o seu grandíssimo amigo de infância, o Gad. Cara, eles são muito inseparáveis. Eles simplesmente, assim, são carne e unha, alma gêmea, bate coração desde a primeira infância. E eles formam o grupo que leva o nome do livro, né? Os Mentirosos. E o Gad, que é o amigo da família, né? Que ele é o mais diferente, assim, por assim dizer, dos seus amigos, né? Dos três primos, porque ele não é branco, ele não é loiro, ele não é alto,
fato, ele não é rico. Infelizmente, isso incomoda deveras o patriarca, né, o avô deles. Não só o avô deles, mas as tias também da Candace e a própria mãe da Candace. E isso é um eufemismo falar que eles ficam magoados com isso. Pra falar a verdade, a Candace, ela nem sabia que isso estava acontecendo. O Gare, obviamente, é o primeiro a perceber, porque ele tá sofrendo, né, um certo preconceito. E quando ele revela isso pra Candace, que é apaixonadinha por ele desde a infância, um pelo outro, né, eles são apaixonadinhos um pelo outro desde a infância. Quando ele revela isso pra ela, assim, é óbvio que ela fica um pouco embasbacada, ela fica um pouco chocada e meio revoltada também com a situação que tá acontecendo dentro da família dela. E eles decidem que eles querem fazer algo pra mudar isso, não pra mudar só isso, porque não é só ao Gare que a coisa está sendo afetada. A família não para de brigar por herança, as tias, né, a mãe da Candace e as irmãs, elas não param de brigar por futilidades, pela uma herança que, meu Deus, o velho nem morreu e elas já estão brigando pela herança. Daí, o alto preconceito que o Gare sofre, mais essa chatice que a família enfrenta com relação à herança, brigas que não param. Os primos estão meio que cansados desse cenário e eles resolvem que eles precisam fazer algo para mudar essa realidade. Só que o que eles decidem fazer é um tanto quanto drástico e, como não teve muito planejamento, ou um planejamento muito racional, se a gente for considerar que o que eles fizeram enquanto tinham 15 anos, a coisa dá meio que muito errado e um acidente muito feio acontece. A Candace, mais precisamente falando, ela sofre um acidente muito, muito feio. E ela passa 2 anos, assim, um período meio conturbado, um período meio complicado, onde ela teve uma amnésia muito severa, ela nem sabe o que aconteceu nesse acidente, ela não sabe sobre nada do que aconteceu. Daí a coisa é seguida por depressão, dores horrorosas que ela mal consegue lidar, seguido de muita dependência de remédio e tudo. E a família inteira meio que tá tentando meio que proteger ela, assim, né? Tá tratando ela meio, tipo, pisando em ovos. E ela meio que tá sem entender, porque ela não sabe o que rolou nesse acidente e ninguém quer contar. 2 anos se passam, só então que ela vai voltar pra essa ilha. Ela ficou esse tempo todo afastada desde o verão dos 15 anos. Daí ela volta pra lá pra rever seus amigos. E ela volta pra lá com um propósito, de certa forma. Ela quer saber o que aconteceu exatamente durante o verão dos 15. Já no dia 13/6, sexta-feira, eu comecei Boa Garota Nunca Mais, que é o 3º livro e conclusão da saga Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu comecei essa saga no ano passado, 2024, e eu amei o primeiro livro, não tô falando do prelúdio, eu tô falando do primeiro livro da saga. E o segundo livro dessa saga, Boa Garota, Segredo Mortal, eu li já esse ano, de 2025, e gostei demais dele. Então eu posso dizer que eu tava com certas esperanças, assim, tal, eu tava com uma expectativa um pouquinho alta pro 3º livro, que era, o desfecho de uma trilogia muito top, mas infelizmente é aquele ditado lá, né, gente? É aquela velha história da expectativa e tal. Você tem que tomar cuidado com ela antes que ela esfregue a sua cara no asfalto quente. Esse livro, ele vai, inclusive, amarrar, né, de certa forma, a história da Pip, que é a nossa protagonista desde o primeiro livro. E a Pip, agora no auge dos seus 18 anos, ela tá prestes a ir pra faculdade. E ela ficou muito famosa, né, na região onde ela mora lá, na cidadezinha de Little Kilton, por ser uma detetive amadora, né, por ser uma detetive que faz o trabalho da polícia 10 vezes melhor do que a própria polícia, porque a polícia de Little Kilton faz vergonha. Então, ela meio que tá acostumada, assim, a receber mensagens meio peculiares, assim, pela internet, já que ela se mete, desde o primeiro livro, ela se mete em casos, assim, casos que já foram arquivados, casos que já foram, né, abre aspas, solucionados, fecha aspas. Daí ela vai lá, entra no caso novamente e percebe e mostra, né, esfrega na cara de todo mundo que não foi exatamente daquela forma ali que a coisa aconteceu, né, segundo os relatórios policiais do passado e tal. Daí ela meio que faz seus inimigozinhos, assim, dentro da polícia, fora da polícia, enfim. E ela tem o seu podcast, né, que se chama, inclusive, Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é mega ultra blaster famoso ali na região, no qual ela conta, né, os detalhes das investigações que ela faz por conta própria. No primeiro livro, ela teve um super sucesso desvendando o caso da Andy Bell, uma guria que morreu há 6 ou 8 anos, se eu não me engano, e o caso dela tinha sido encerrado de um jeito totalmente errado, com culpados que não eram culpados. Quando a Pip entrou na rodada, ela conseguiu
conseguiu desvendar os mistérios que envolviam o assassinato da Andy Bell, e com isso ela conseguiu inocentar uma pessoa que nem viva estava mais, ela conseguiu inocentar uma pessoa que foi colocada como culpado e conseguiu, de fato, provas para que o verdadeiro culpado pagasse pelo crime. A mesma coisa aconteceu, diferente demais, mas de um jeito melhor, no livro 2, e ela já estava precisando parar com essa vida. Ela começou essa vida dela de detetive amadora com 16 anos, só que ela já tá indo pra faculdade, a vida tá ficando séria pro lado dela, tadinha. Daí ela tá precisando parar com isso, e só que ela é doida o bastante pra pedir pro universo, assim, por favor, me dá só mais um caso, por favor, mais um caso. No livro 3, ela tá em recuperação pelos acontecimentos que rolaram no livro 2, e ela meio que tá precisando desse último caso pra meio que se consertar, pra afastar dela, assim, essa assombração que tava perseguindo ela desde o livro 2 e tal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede, porque palavra tem poder. E aí o que acontece com a Pip? Ela começa a perceber que tá sendo perseguida de verdade. Não é só mais mensagenzinha na internet da galera ameaçando, falando, quem vai investigar quando você desaparecer? Tipo, não é mais só essas mensagenzinhas que ela tá recebendo. E ela não é boba nem nada, ela sabe que a coisa tá ficando séria, e ela, com medo ou o que for, ela sabe que ela precisa investigar o que tá acontecendo com ela própria. Daí, no meio de um monte de emaranhado de coisa que, meu Deus do céu, ela começa a traçar suas listas, assim, de suspeitos. E tem uns suspeitos que são muito, muito, muito suspeitos. E ela começa a perceber que tem uma pessoa, que essa uma pessoa, ela pode ser que seja o seu tal stalker. E pior do que isso, porque esse tal stalker, ele pode estar conectado a um caso antigo que assolava a região na época do assassinato da Andy Bell, aquela guria que ela desvendou o assassinato no primeiro livro, vocês se lembram? E aí é complicado, porque se esse stalker tiver realmente alguma coisa a ver com os casos mais antigos da época da Andy Bell, aí a coisa esfria. E aí começa uma corrida contra o tempo, porque ela precisa saber quem é essa pessoa, ela precisa desvendar o que tá acontecendo antes que ela vire a próxima vítima dele. Quando ela descobre, quem é essa tal dessa pessoa, ela descobre isso de um jeito meio catastrófico, que meio que faz ela tomar uma medida meio drástica, assim. E a partir daí, aconteça o que acontecer, ela nunca mais vai conseguir ser uma boa garota. Assim como o título vai te contar, vai te dar um spoiler, literalmente. Boa garota, nunca mais. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, e eu estou gravando a finalização deste vídeo porque eu não tenho vergonha na minha cara. Que é isso, Jéssica, não seja tão malvada consigo mesma. Mas é verdade, amiga, porque era pra esse vídeo estar pronto ontem. Só que ontem, gente, sei lá que horas que eu terminei de ler Boa Garota Nunca Mais, já devia ser quase 11 horas da noite. A verdade é que eu já não estava aguentando mais, tipo... Duas coisas que eu não estou aguentando mais é que uma delas é que eu quase que não fiz mais nada na vida essa semana, a não ser ler. Eu li tanto, tipo, cara, chegou uma hora que eu perguntei pra mim mesma se meu cérebro não ia pifar, porque como se eu tivesse essa resposta. Eu realmente achei, chegou uma hora que eu falei assim, cara, meu cérebro vai pifar. Não tem condição, eu não tô mais, tá tudo embaralhado, eu já tava misturando o que tinha acontecido num livro, o que aconteceu no outro livro. E confesso que foi a primeira vez que eu li livros diferentes na mesma semana. Não porque, terminei um, já comecei o outro e aí furou a semana sem querer. Mas a doideira foi que foi proposital. Tipo assim, gente, a câmera tá tremendo porque eu tô com um tripé aqui que... A doideira foi que dessa vez foi proposital, tipo, era o que eu queria fazer, era saber quantos livros eu consegui ler em uma semana. No início do vídeo eu falei com vocês que eu ia achar o máximo se eu conseguisse ler 4 livros, acabou que não deu, li só 3, mas tudo bem. Eu falo só 3 porque eu queria ter lido mais. Eu gostei da quantidade de livros que eu consegui ler, eu consegui ter uma excelente impressão sobre eles, assim, de modo geral, no sentido de que não ficou nada subentendido, eu não li correndo, nada, eu li com folga, eu li de boa, então assim, rolou aquela imersão, sabe? Aquela imersão gostosinha que eu tava sentindo falta já há um tempo. E resumindo aqui, bem resumidamente, pra não me estender demais, dos 3 livros que eu consegui ler essa semana, que foi Verity, Mentirosos e Boa Garota Nunca Mais, o meu favorito
disparado, eu acho que vocês já sabem, mas meu favorito disparado deles foi Verity. Foi um livro que eu falei, olha, eu fiquei embasbacada, eu fiquei chocada. E Verity foi o seguinte, eu iniciei a leitura com preconceito. Não vou negar pra vocês, eu estava com preconceito de ler Verity, não pelo livro, mas pelo tanto que as pessoas falavam mal da escrita da Colleen Hoover. A galera falava, nossa senhora. Eu ouvi muita coisa, a galera falava que a escrita dela é rasa, que ela usa nos livros é uma linguagem meio chula demais, apelativa, e isso eu vou ter que concordar. Verity é um livro muito explícito, é um thriller psicológico que vai te deixar agoniado, que vai te deixar assim, em muitas situações, dependendo se você for meio fraca, eu me considero um pouquinho fraca com alguns temas, assim, se for pesado demais, e Verity, com certeza, eu achei um livro muito pesado. Os acontecimentos que são relatados dentro desse livro são acontecimentos assim que, putz grila, sério. Então eu não tô exagerando quando eu falo pra vocês que em muitas situações, sim, eu senti ânsia de vômito. Eu cheguei a juro. Jéssica, você favoritou o livro que você tá falando, que você teve ânsia de vômito. Exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Eu favoritei o livro que me deu ânsia de vômito. Foi porque, eu não vou poder mentir não, gente. Foi um tomo foi um tomo acima do outro. Foi surpresa atrás de surpresa. Foi um livro que me surpreendeu demais. A trama dele me surpreendeu muito. A descrição dos personagens, o desenvolvimento dos personagens me prendeu demais. E eu fiquei sem palavras quando eu terminei de ler ele. Eu fiquei total sem palavras. Eu conversei com minha amiga, Malu, te amo, perfeita. E eu falei pra ela, tipo, o quanto que eu fiquei embasbacada. Contei o livro inteiro pra ela, lotado de spoiler. Ela gosta, né? Ela não tem vergonha na cara dela. Eu falei com ela, amiga, leia, tenha a sua impressão, lá. E ela, não, me conta. Contei tudo, o livro inteiro pra ela, sem papas na língua. E eu acho que ela concordou comigo sobre o final dele ali e tal. Já não sei se eu posso falar o mesmo do segundo que eu li, que foi Mentirosos. Já vou falar aqui no começo. Entrei nesse livro achando que ele era algo parecido com um thriller. E ele não... Tanto que o nome do vídeo é Quantos Thrillers eu consigo ler em uma semana. Então eu entrei em Mentirosos, crente, achando que ele era algo parecido com um thriller. E não é nada disso. Ele é um suspense dramático. É isso. Às vezes você já até sabe, eu que sou burra. Mas Mentirosos não tem nada nem parecido com um thriller. Ele é um suspense com drama. É sobre... Olha, Mentirosos, se eu já não deixei isso um pouco claro, Mentirosos, dos 3 livros, foi o livro que, na verdade, não foi o que eu mais tinha expectativa, porque foi um livro que eu ouvi muita gente falar muito bem, mas também ouvi muita gente falar mal dele. Daí, pela fama, assim, meio peculiar, por assim dizer, de Mentirosos, eu entrei com um pouquinho de cautela. Eu falei assim, talvez eu me surpreenda positivamente, mas talvez a galera esteja certa e seja realmente um livro meio blé. Cara, eu já tinha me surpreendido com Verity, então pode-se dizer que eu tava esperançosa. Mas olha, gente, eu não fui muito fã, assim, de Mentirosos. Se eu não me engano, meu diário de leitura não está aqui, então eu não consigo checar. Mas eu acho que eu dei 4 estrelas pra Mentirosos, quase dando 3 estrelas, assim, correndo, porque foi um livro que eu entrei nele de coração aberto. Eu falei, cara, não, talvez ele me surpreenda positivamente. Eu não entrei com aquele preconceito, com aquela coisa, assim, de, nossa, todo mundo falou mal, então a galera deve estar certa. Não, eu não entrei com isso. Posso falar a moral com vocês. Só que eu não consegui me adaptar muito bem com o tipo de escrita de Mentirosos. Eu achei uma escrita diferente, uma escrita até meio poética, sei lá. Eu não consegui me adaptar direito com o tipo da escrita. Eu senti que a escrita, ela meio que embolava demais, ela estendia demais em situações que não precisava, já em outras situações que eram situações mais delicadas, que eram situações assim, que dava pra ter, na minha humilde concepção, né, gente, pelo amor de Deus, que daria no meu ponto de vista pra elaborar um pouquinho mais assim nos diálogos, no desenvolvimento dos personagens. E eu achei que a autora, ela não deu essa atenção assim, principalmente nos diálogos. Um livro de 272 páginas, eu fiquei o tempo inteiro pensando o tanto que, tipo, que tava arrastado, e eu não tava conseguindo me conectar com os personagens, e eu tava tendo aquele rancinho de leve da protagonista, e eu detesto ter ranço da protagonista, e eu tava muito tendo ranço da protagonista.
mais o livro ia passando, ia passando, ia passando. E quanto mais o livro passava, mais eu achava ela chatinha, mais eu achava ela meio vazia. A personalidade dela meio vazia. Não só a dela, mas assim, amigos não, né? Dos primos dela, por assim dizer. Eu demorei a familiarizar um pouco com eles. O que eu mais gostei foi o Johnny. Eu achei... O Johnny foi o que eu me conectei mais, assim, mais pro final. Agora, assim, o Gary, eu achei ele... Ao mesmo tempo que eu gostava dele, eu ficava meio... Ai, porque eu senti que faltou um tempero ali na hora de amarrar os diálogos. Eu não sentia firmeza dentro dos diálogos. Eu não conseguia sentir essa conexão do casal. E aí eu fui ficando um pouquinho saturada e acabei, tipo, tendo uma má impressão de leve, assim, dos dois. Até esqueci o nome da protagonista, de tão memorável que ela foi na minha vida, pra você ter ideia. Foi arrastado do primeiro capítulo, eu achei, até mais da metade. Eu já tava saturada, um livro minúsculo desse, eu já estava saturada da história. Mas aí chegou no final, chegou na parte 3. Na parte 3 é que eu comecei a ficar tipo assim, nossa gente, peraí que isso aqui tá esquisito. Peraí. Na parte 3, daí chegou a parte 4. Cara, a parte 4 foi um tapa na minha cara. Eu tava com tanta raiva do livro, eu tava com tanto... Não é raiva, eu tava com preguiça. Essa é a palavra. Que preguiça. O tempo todo eu falo... Gente, eu vou mostrar pra vocês. Tudo aqui que tá marcado de cinza foi as partes que eu fiquei assim... O que esse livro tá arrumando? Todas as partes cinzas. Não sei se tá dando pra ver. Mas eu fiquei assim... Que diabos esse livro tá falando, velho? Tipo, o que esse povo tá arrumando? Que galera estranha, que galera esquisita. Eu tava achando essa galera muito estranha. Eu tava achando os diálogos muito nada a ver. Até a parte 4, não vou negar pra vocês. Até a parte 4, esse livro tava me servindo. Esse era meu pensamento. Cara, esse livro não para de me servir diálogo desnecessário. Ele não para de me servir informações que eu não preciso. Ele não para de me servir uma galera que parece que bateu a cabeça no meio-fio. Ficou, metade do cérebro delas ficou lá no meio-fio, onde ela bateu a cabeça. Eu não sei. Eu tava achando a galera muito doida. Eu tava achando a galera desconexa. Uma brigaiada por causa de herança. E aí o livro ficava muito pesando muito nisso, nessa brigaiada por causa de herança. Nossa, aquele desenvolvimento vazio da família. A família Sinclair, pra mim, ela tava me fazendo raiva, porque essa galera, pra mim, era completamente desconexa uns com os outros. E aí o livro meio que... Eu sentia que o livro tava me jogando como sendo aquela coisa tipo assim, é isso aí mesmo, aceita. Por fim, eu fui aceitando, mas não fui gostando. Aceitei, mas não fui gostando. E aí fui seguindo mais. Na hora que eu cheguei na parte 4 e a grande revelação do suspense foi revelada... Nossa, a grande revelação foi revelada é meio pleonasmo, né? Mas tudo bem. Quando a gente recebe, na parte 4, a grande revelação do livro de Mentirosos, eu tenho certeza que 90% das pessoas que leu esse livro, estando gostando da experiência ou não estando gostando da experiência, se surpreendeu um pouquinho com esse final. E eu não pensei que eu fosse chorar do jeito que eu chorei. Eu chorei que parecia que meu peito tava rasgando. Eu chorei muito. E eu fiquei surpresa, porque era um livro que eu não estava gostando. Porque era um enredo que tava chato. Então, quando ele começou a amarrar, e várias das partes que eu marquei aqui, que eu falei assim, gente, isso aqui faz o mínimo de sentido. Quando isso começou a ser amarrado no final do livro, eu fiquei tão embasbacada que eu não consegui fazer nada a não ser chorar. Era madrugada, era 2h da manhã. Eu estava chorando igual um menino pequeno, meu marido roncando do meu lado e eu chorando. Eu fui atualizar o diário, assim, de leitura, pra dar um resumão, assim, enquanto eu tava me lembrando. E eu escrevi, a primeira frase que eu escrevi no diário de leitura foi: esse livro é um lugar do qual eu não pretendo pisar nunca mais na minha vida. Tipo, porque eu saí desse livro traumatizada, juro. Não de um jeito ruim, nem de um jeito bom, porque ele é um livro triste. Tipo, ele não é um livro que vai te dar medo, ele não é um livro que vai te dar susto, ele não é um livro que vai te deixar tenso nesse aspecto. Ele é um livro triste, muito triste. O final dele é muito triste. Nossa, cara, fiquei com um peso esquisito. Acordei no dia seguinte chorando. O meu marido foi falar comigo, tipo, e aí, e o livro? Porque eu já tinha falado com ele que eu não tava gostando. E ele foi falar, e aí, você terminou o livro? Eu falei, terminei. Ele, então, o que você acha? Porque não sei. Ah, meu Deus. Eu fiquei chorando. E eu fiquei chorando. Eu ia pro banheiro pra chorar. Enfim,
Já me estendi demais em Mentirosos, mas esse foi... E é isso que eu tenho pra falar com você sobre Mentirosos. Leia Mentirosos, me conta aqui se você gostou. Já leu Mentirosos? Me conta se você gostou, se você não gostou. Eu tive esse ato aí, essa coisa de gostei, e aí depois não gostei. Eu tive essa coisa, essas turbulências, assim, enquanto eu tava lendo o livro. Mas no final dele eu acabei dando 4 estrelas, porque mexeu comigo. E eu tinha falado no meu diário de leitura que eu não ia querer voltar pra ele, que eu falei assim, esse aqui é um lugar que eu não quero voltar. Mas, sinceramente, agora, tipo assim, sabendo o que rolou no final, eu quero reler Mentirosos. Eu quero reler ele com os olhos certos, pra entender se toda aquela emboleira que pra mim era emboleira, se era realmente emboleira. Cara, fui pra Boa Garota Nunca Mais. Nunca mais mesmo, sério. Ai, gente, é tão ruim a gente se decepcionar com um livro. Nossa, é muito ruim. Não só com um livro, mas, cara, com uma trilogia, com uma saga. Eu acho muito ruim. E se você já viu o vídeo no canal que eu fiz sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu fiz no ano passado, esse vídeo meio resenha sem spoiler. Cara, eu gostei tanto de Manual de Assassinato. Foi um livro que eu dei 4 estrelas pra ele por um motivo específico, que eu achei que tinha faltado um realismo ali e tal, dentro da história. Só que depois eu fiquei pensando, tipo assim, Jéssica, para de ser chata, porque não é um livro pra maiores de 18 anos, é um livro teen. Então, assim, tá tudo bem ter essa falta de realismo no tom que tem Manual de Assassinato. Então, quando eu fui pra Boa Garota Segredo Mortal, o livro 2, eu me surpreendi. Foi um livro que eu dei 5 estrelas pra ele, foi um livro que eu fiquei chocada que não teve nada daquelas problemáticas que eu tinha julgado como problemático no livro 1. Não teve. E eu saí do livro 2 tão satisfeita, mas tão satisfeita, que eu meio que entrei no livro 3 correndo. Eu falei assim, nossa, cara, vai dar certo. Eu tinha terminado Verity com 2 dias, com menos de 2 dias, na verdade. Eu terminei Verity com, acho que nem 1 dia e meio, porque eu comecei a ler ele muito tarde da noite, acabei no dia seguinte. Cara, Mentirosos, eu demorei 2 dias pra ler Mentirosos, e por ele ser um livro menor do que Verity, eu achei que eu até demorei pra ler ele, porque foi um livro arrastado, que eu fiquei ali, aquela coisa, tal. Daí, mas teoricamente eu terminei cedo, né? Eu ainda tinha muito tempo dentro da semana pra ler um livro de 492 páginas, então 96, sei. Então quase 500 páginas. Então eu falei assim, cara, vai dar, que legal, porque eu tenho um tempinho pra ler e tal, e o livro é grande, mas vai dar certo. Talvez eu não vá conseguir ler o quarto que eu falei que eu queria ler, que é Um de Nós Tá Mentindo. Definitivamente eu não consegui ler ele. Cara, eu entrei com expectativa alta. Dos 3 livros, foi o que eu mais entrei com expectativa alta e foi o que mais me decepcionou. Putz grila! Nossa! Cara, o resumo do resumo é o seguinte. Um livro muito grande pro que ele deveria ser, eu achei. Eu achei que ele não precisava ter aquele tamanho todo. Eu já não era muito fã da Pip, a protagonista, desde o livro 1. No livro 2 ela me surpreendeu. Ela foi chatinha também no livro 2, mas não chamou tanta minha atenção negativamente quanto me chamou no livro 3. No livro 1 deu pra passar pano. No livro 1 deu pra relevar. No livro 2 deu pra passar um super pano pra ela. Agora no livro 3... Eu já ia fazer aqui. No livro 3... No livro 3... Cara, que chata. Nossa, que chata. Meu pai amado Senhor Jesus. Que chata. Eu acho ela muito chata. E eu não passei pano pra ela. Eu não achei coerente o que a Holly Jackson, a autora, eu não achei coerente o que a Holly Jackson fez com essa personagem. Eu não achei coerente com a história, porque a trilogia, ela vai falar da Pip como sendo uma adolescente ultra mega power foda justiceira. E o que a Holly Jackson fez com a Pip no final, pra mim, foi inadmissível. Cara, ela tirou as capacidades de justiceira da Pip e transformou ela numa criminosa barata. Sério, numa criminosa tanto quanto. Então, tipo assim, eu achei que dá pra refutar, sim, essa justificativa de, nossa, mas como a justiça não estava sendo feita na cidade por causa de determinado personagem, a Pip deu um jeito de fazer justiça com as próprias mãos. Que legal, a Pip deu um jeito de fazer justiça com as próprias mãos. E aí ela vai lá e comete um crime pesado, tanto quanto, quase tão pesado quanto o do cara. Jéssica, pra mim, crime é crime. Pra mim, você roubou é crime. Você matou é crime. Você
é crime. Cara, crime é crime. Claro que tem que ser julgado de forma diferente. Você não vai comparar um cara que fez uma chacina com um cara que roubou uma galinha no terreno do vizinho. Você não vai julgar da mesma forma e aplicar a mesma pena igual para os dois casos. É óbvio que não. Só que eu tenho pra mim que se o crime X foi X, ele tem que ser julgado como X. Se o crime Y foi Y, então significa que ele tem que ser julgado como Y. E aí, a história deu uma romantizada ali, deu uma passada de pano no crime da Pip pra super elevar a problemática do crime do cara. Não tô falando do Jason, tô falando do Max. E tipo assim, cara, o Max é um otário? O Max é um otário. O Max é um nojento, escroto, babaca. O Max é um nojento, escroto, babaca. Ele tinha que ser julgado como um nojento, escroto, babaca. Eu acho que a protagonista podia sim ter pensado em um jeito de ter meio que se safado, não se safado na malandragem, mas se safado no sentido de tipo assim, ela podia ter se entregado e não ter passado pelo que ela passaria se não tivesse sido legítima defesa. Então, assim, cara, ela cagou pra isso. Ela falou assim, ai, a justiça não vai acreditar em mim. A polícia não vai acreditar em mim. Porque a polícia desse universo é realmente escrota, babaca, idiota, que tem um histórico de não acreditar, de não investigar como tem que ser investigado, de não tratar o crime com a seriedade que ele tem que ser tratado. Enfim, é totalmente relapsa. Mas, na minha humilde concepção, dava sim. Pra Pip, ela é muito inteligente, tá? Não vem ela, não. Ela é muito inteligente. Dava sim pra ela ter ido atrás de fazer a coisa, arranjar a coisa de forma que fosse ser convincente a questão da legítima defesa, e ela nem pensou nisso na hora. Ela resolveu falar assim, não, vou fazer o escambau e eu vou jogar a culpa em outra pessoa, porque eu quero, porque eu odeio aquela outra pessoa filha da P, ela é filha da P. Mas assim, como essa outra pessoa é uma filha da P e eu odeio essa pessoa, eu vou jogar a culpa do meu crime nessa outra pessoa. Ai, gente, sério. Eu não concordei. Eu acho que não se paga injustiça com injustiça. Eu acho que quando você bola um crime pra justificar outro crime, você tá errando tanto quanto a outra pessoa, você é criminoso tanto quanto a outra pessoa, e talvez seja essa mesmo a vontade da autora, porque o nome do livro é Boa Garota Nunca Mais, tudo bem. Só que como leitora da saga, eu preciso falar. Essa saga começou com um tom e terminou com outro tom totalmente diferente. Ela começou de um jeito, o meio dela foi uma delícia excepcional, e o final dela pra mim cagou no pau e eu não gostei. Eu achei assim, preguicinha, quero não. Então foi um livro que eu dei 2 estrelas. Eu pensei se eu daria 3, no máximo estourando 3. Mas assim, cara, foi um livro que me surpreendeu sim, negativamente. Não só pelas expectativas que eu criei pra ele, por ser um livro de conclusão de uma saga legal. Não só por isso, mas foi um livro que definitivamente não consegui defender, não gostei. Eu dei 2 estrelas, pelo mesmo motivo que ano passado eu dei 2 estrelas pra The Crooks's Kingdom, que eu nem terminei de ler. Cara, é um livro que tinha potencial pela saga que ele vinha carregando. Eu não consigo passar pano pra esse livro, eu não gostei. Talvez seja mesmo o que a autora queria fazer, porque o nome do livro te sugere que ela não vai ser uma boa garota nunca mais. E definitivamente ela não vai ser uma boa garota nunca mais. Só que pra mim foi, nossa, uma enrolação, uma encheção de linguiça em muitas situações. Eu não acho que encaixou com a narrativa que estava sendo vendida desde o primeiro livro. Eu não acho que foi coerente com a personagem, com a protagonista. Eu não acho que foi coerente com a história, porque era uma história, era uma trama que estava pregando justiça desde o primeiro livro, e aí vem o último da conclusão e faz isso. Gente, foram esses livros que eu consegui ler nessa uma semana de meu Deus. Estou muito satisfeita com o meu desempenho. Não estou absurdamente satisfeita com o que eu recebi dos livros. Não todos, é claro. Mas ainda assim eu gostei. Foi uma experiência válida, foi uma experiência legal. E eu vou terminar esse vídeo aqui agora, porque eu tenho que editar isso aqui que eu tô gravando, e eu demoro um cacete para editar. E esse vídeo tem que sair hoje. Então assim, um beijo pra todos vocês, te amo. Semana que vem eu volto na segunda-feira com um videozinho também muito legal. Se Deus abençoar, ele vai, ele é lindo.
te amo, Deus. Então, segunda-feira que vem, eu volto pra trazer outro vídeo pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você leu alguns desses livros que eu li essa semana, comenta também, que eu vou adorar saber. E me conta se as suas opiniões foram contrárias às minhas ou se você concorda. Então, um beijo no coraçãozinho de todos vocês. Me segue no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Curte esse vídeo se você não curtiu. Manda pros seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.